Bom, na quarta questão, nós temos também uma questão de gráfico, né? Um gráfico de pizza, né? Um gráfico de setores circulares, onde diz o seguinte: o polímero de PET, politerfitalo de etileno, é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações. Entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. De acordo com o gráfico, né, ele dá o gráfico aí de usos finais, né, das PETs que foram recicladas e usos finais das têxteis, certo? São dois gráficos diferentes. Aí, de acordo com o gráfico, a quantidade de embalagem PET reciclada destinada à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é de aproximadamente Bom, então é o seguinte, nessa quarta questão, ele dá dois gráficos, tá certo? No primeiro gráfico, ele fala a respeito do destino, né? Do destino que vai ser dado a essa reciclagem. O que é que nós estamos querendo calcular? Malhas na indústria têxtil, né? Malhas na indústria têxtil. Então, a parte da reciclagem correspondente à indústria têxtil é 37,8. O que é que acontece depois disso? Depois de separar 37,8 para a reciclagem de materiais, desses 37,8, 30% vão compor as malhas, certo? Então, como é que eu vou calcular, como é que eu vou utilizar esse gráfico para encontrar a quantidade produzida, certo? Ele disse que a quantidade total é de 282 quilotoneladas. Ora, dessas 282 quilotoneladas, 37,8% é utilizada para a indústria têxtil. E dentro da indústria têxtil, nós temos 3 segmentos, e um deles é o que ele quer, que é a malha, nós usamos 30%. Então, nesse caso aqui, pessoal, vocês vão usar o quê? Uma porcentagem de porcentagem, certo? Você vai calcular 37,8% de 282 vezes mais 30%, certo? Então, você vai calcular a porcentagem de porcentagem. Professor, eu poderia calcular quanto era 30% de 37,8, depois multiplicar por 282? Poderia, certo? Não tem nenhum problema. No caso aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 32, certo? Então, a resposta correta é item C de casa. Professor, eu cometi um pequeno erro aqui. É porque eu não estava prestando atenção. Eu estava prestando atenção no bate-papo aqui do Facebook, do WhatsApp. Eu acabei deixando a tela do slide, né? E a explicação do senhor não foi vista. Você entendeu? Ah, entendi. Então, você deixou a quarta questão no slide. Foi. Então, os alunos só ouviram a minha voz. Isso, Foi isso? Foi, porque eu estou conversando aqui, eu peço desculpas. Ah, tá certo. Então, vai retomar a tela agora para mim? Já está na tela. Já está na tela? Então, ó, o pessoal que estava escutando a minha belíssima voz, certo? Mas não estava escutando o que eu estava, ou não estava vendo o que eu estava escrevendo, agora eu vou explicar aqui novamente, tá certo? Não tem problema. Ó, nós temos que a produção é de 282 quilotoneladas, certo? Dessas 282 quilotoneladas, 37,8% são destinadas à indústria têxtil. E dentro da indústria têxtil,
também nós temos mais 3 segmentos diferentes, que é o de malhas, que é o que ele quer. Então, para calcular a quantidade de malhas produzida a partir dessa reciclagem, basta você calcular 37,8% de 282 e desse valor ainda calcular mais 30%. Ou então, você calcular 30% de 37,8%, porcentagem de porcentagem, não tem problema. Multiplicar, você podia multiplicar aqui 0,378 vezes 0,3 e depois o resultado multiplicar por 282. O resultado seria o mesmo. Você encontrar aproximadamente 32, que ele quer aproximadamente, e a resposta ia ser o C de casa. Tá ok? Vamos agora para a quinta questão. Vocês estão vendo, pessoal, que são questões de fácil compreensão, são poucos cálculos, então não podem ser perdidos, porque quando você perde uma questão fácil no Enem, você não ganha aquela quantidade de pontos suficientes se você acerta naquele mesmo, digamos assim, daquele mesmo assunto uma questão difícil, tá certo? É a questão da teoria da resposta ao item. Não adianta você acertar a questão de um assunto difícil e errar fácil, porque pela teoria eles acham que você chutou, tá bom? Então nós temos que acertar as fáceis e as médias, tá certo? E, claro, não perder as difíceis, mas as fáceis e a média não pode perder. Vamos para a próxima questão agora.